Seja muito bem-vindo à série de vídeos Life is Beautiful. Aqui eu trago conteúdos para que você possa viver uma vida mais leve, equilibrada, em tempos até desafiadores. Se esse é seu primeiro contato aqui, meu nome é Renato Ferreira, eu sou empresário há mais de 30 anos e adoro viver essa vida intensamente. Estou aqui para dividir um pouco a minha história com vocês e ajudar cada um a ter uma vida fantástica. Quero aproveitar para fazer um pedido, se você ainda não está inscrito no canal, clique para se inscrever, ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos atualizados no canal e deixe o seu like no YouTube, seu comentário, identificar também o conteúdo é importante e mostrar para mais pessoas como você. O tema de hoje é como entender os faróis da vida. Eu uso essa analogia para identificar um pouco a vida em que a gente está vivendo, que muitas das vezes a gente não para analisar nessa correria toda e tudo aparece tão rápido que você nem se entende o que passa realmente na vida de nós. Imagine que você está dirigindo um carro à noite. Qual a distância que você pode visualizar? Os faróis à noite, quanto que ele pode, sei lá, se você tem o melhor farol, talvez, que ser 100 metros, talvez, 30, não sei, dependendo do carro. Será uma estrada que é reta? Será uma estrada com curvas, descidas, obstáculos? Enfim, você não tem ideia de como vai ser essa estrada. Você só tem aqueles, no máximo, 100 metros que você pode ver. Mas sabendo isso, você consegue chegar e andar em distâncias incríveis. Você pode vir, eu já fiz uma viagem de Los Angeles até São Paulo. Enfim, você pode atingir grandes distâncias, mas eu comparo essa analogia com a nossa vida. Você tem a nossa visão do que a gente tem, do aqui e agora, é aquilo que o seu farol está vendo. E aquilo que você pode fazer. Não adianta você ficar preocupado com a estrada que já passou, se foi ruim, se foi boa. Você já passou, é o passado. Não adianta você ficar preocupado com a estrada que está para vir. Não tem a menor ideia do que pode ser. O que vale é você estar focado no aqui e agora. E aí tomar decisões de acordo com o que você precisa tomar. Tá. E você me falando assim, hoje a gente vive um mundo bem diferente, né, cara? Com tudo isso que passou, tudo isso que aconteceu, inclusive a questão da pandemia e tal. Você acha que as pessoas, elas têm a noção, assim, de como enxergar a vida de uma maneira diferente? Como enxergar a vida além do lado financeiro, além dos problemas, porque todo mundo se emaranhou em problemas agora que tá dando respiro agora, né, para poder voltar à vida normal. Você acha que as pessoas elas têm uma confusão mental sobre o que é de fato enxergar a vida? Eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas, ou ela vive no passado, ou ela vive no futuro. A gente ouve muitas vezes, minha vida, quando foi assim, que épocas são maravilhosas. Eu me lembro a história a minha mãe sempre me falava assim, minha vida era assim, a minha vida era horrível. Enfim, não importa, mas toda vez que você traz essa experiência, você está trazendo, você está saindo fora do aqui e do agora, né? Ou então, se eu tivesse isso, se eu pudesse fazer isso, se eu conseguir isso, E toda vez que você está fazendo esse tipo de coisa, você está deixando de viver o mais precioso, que é o conhecer o aqui e agora, viver esse momento, aqui e agora, né? Estar aqui com você. Sim. Muitas vezes, às vezes, até no bate-papo, às vezes, você vê essas pessoas que ela está conversando, mas está olhando para o relógio, ou ela não está aqui, ela não está presente, ela está no celular também, né? É o do celular, o celular tira a gente do aqui e agora por muito, né? Muitos casos até mesmo do próprio comportamento das famílias, né? A pessoa tá lá sentado com um familiar e tal, e tá assim, quando tá falando com um, tal, sei o que, a pessoa tá muito conectada a isso aqui, né? Você como é um cara bem experiente assim, em relação a culturas, você já morou fora por muito tempo, né, e tudo mais. Você sente uma diferença de lá fora pra cá em relação a esse tipo de comportamento das pessoas? Não, isso é universal. Não existe. Pode até ser que em algumas culturas seja um pouco mais evoluída e que talvez não tenha essa maior frequência, mas isso aí é mundial. Não adianta seguir a cultura, a religião, se você é japonês, se você é chinês, se você é russo, todos vivem a mesma realidade. Essa não é, infelizmente, o planeta ou as pessoas aqui que vivem aqui hoje
a grande maioria não se deu conta que elas são robozinhos, porque o que acontece é o nosso sistema de crença. Quando o que forma? Nós somos, pelo menos eu acredito, nós somos espíritos. Né? Claro. E o espírito tem uma força enorme. Não tem como você medir o poder que cada um de nós temos. Mas quando para ser humano, você tem que deixar a mão todo esse poder que você tem, e você vem com esse corpo e você começa a aprender as experiências como se você tivesse começado do zero. E desde o útero, você começa a inserir novas informações. Você ainda quando um bebê você pode ver que ele ainda tem uma conexão muito forte com a sua parte espiritual. Demora um tempo até que, né? Então, a hora que normalmente a programação termina pelos 9, 10 anos, onde aquilo ali, aqueles anos vai formar a tua vida. Tudo aquilo que você aprendeu naquilo lá, você vai levar pro resto da sua vida. Importante muito essa questão que você está falando. A gente está conectado também à questão da criação, né? Obviamente a gente não consegue mudar o passado, as coisas que aconteceram no nosso passado, mas a gente consegue dar uns novos significados a essas coisas. E aí tem alguma dica de repente, ou alguma história que você lembre que faça muito sentido essa questão que você falou das pessoas. Você falou da história interessante quando você começou, de Los Angeles para São Paulo. Como é que foi isso? Você falou do negócio aí dos faróis da vida e tal, beleza? Aí você entrou com essa linha de Los Angeles para São Paulo. Eu migrei para Los Angeles em 1980 e fiquei um ano, e depois eu decidi voltar para lá. Os Estados Unidos naquela época era um paraíso comparado ao Brasil. Hoje é muito semelhante, mas naquela época era uma coisa de outro mundo. Eu me apaixonei por ali e fui viver para lá. No primeiro ano que eu estive lá, eu conheci uns gaúchos, que eram acho que 13 gaúchos, que vieram para lá e compraram umas motos e desceram de moto. Eu achei aquilo ali fantástico. Eu gravei aquilo e falei assim, um dia eu ainda vou fazer isso. E nós planejamos fazer isso no final desse um ano que eu fiquei lá. Só que não deu, sério, circunstância não deu. Eu não fui. Mas sempre fiquei com esse sonho na cabeça de fazer. E aí um dia até que finalmente foi em 96. Aí não dava, não mais de carro, mas nós viemos de um Ford Explorer. E aí nós fizemos. E a minha época, voltando a essa coisa do sistema de crença, né? Uma das coisas, eu tenho uma bronca do meu tio. Eu sempre tive uma bronca do meu pai, porque meu pai era um cara sossegado para tudo. Amo meu pai, um dos caras mais legais que eu já conheci desse planeta. Mas ele era um dos defeitos dele é que ele era muito sossegado. E eu criei uma aversão a isso, porque a gente, nesses aprendizados que você tem, algumas coisas você traz, algumas coisas você rejeita. Né? Copia ou repete, né? Então, eu sou a rejeição do meu pai, essa. Então, tanto é que o slogan da minha empresa é se alobrar ou ser urgente. E eu queria fazer isso rápido. E aí, na época, a gente decidiu, o nosso target era fazer em 20 dias, que seria um world record pelo Guinness, né? E acabamos fazendo em 19 dias. E foi uma viagem fantástica. Mas isso aí é um tema para a gente um dia discutir, mas sim. Muito papo para a gente comentar. Mas olha só que engraçado e que legal que você citou, né? Como a gente às vezes não presta atenção em coisas que aconteceram na nossa infância que refletem no que a gente é hoje e como a gente se comporta. O seu pai era totalmente sossegado. E aí repete, que eu acho extremamente importante, você repetir o slogan da sua empresa. E aí você vê, nesse sistema de crença, minha mãe, ela olhou em mim como se eu fosse a salvação da vida dela. Eu era o primeiro homem que talvez ela tenha um absoluto controle, então ela olhou em mim a figura de tudo, a figura de filho, de marido, de qualquer coisa que você vai. E ela colocou na minha cabeça que eu seria um cara de sucesso. E sucesso, obviamente, para ela é ter dinheiro, ter poder, essas coisas. E aí que eu volto, né? Você me perguntou de experiência, é uma das experiências que eu quero dividir aqui, e nessa busca por sucesso econômico, né, que eu determinei, minha mãe colocou isso na minha cabeça, até hoje eu não sei dizer se que parte de mim realmente está aí. Então, voltando a essa questão, fala um pouquinho pra gente só para a gente dar continuidade na questão da expectativa que sua mãe gerava em cima de você em relação a unir o sucesso ao lado financeiro. Então, minha mãe, como eu disse, ela sempre olhou em mim como se fosse quase que tudo para ela. Né? Eu era a figura do filho, do marido, enfim. E ela colocou na minha cabeça que eu teria que ter sucesso econômico. E isso ficou até hoje. Né?
ainda mantém esse jogo, né? Inclusive ela, por mais que eu tenha conseguido algo, ela sempre assim, mas tem que ter mais, tem que ter mais. Então na cabeça dela é isso aí. E às vezes eu fico me questionando se toda essa minha busca que eu tive por sucesso, né? Será que ela é minha ou será que ela é da minha mãe? Né? Sim. Porque é claramente que a minha mãe colocou em mim. E ao mesmo tempo e ela deixou bem claro que sucesso era dinheiro. Né? Que o sucesso não é só dinheiro, sabemos hoje. Mas isso, de uma certa forma, me ajudou, sou grato, mas de outro lado, por eu ter focado tanto nessa obcecação por sucesso e dinheiro, eu deixei muitos lados da minha vida, eu deixei muitas coisas da minha vida que eu poderia ter cuidado melhor e ter vivido uma vida de muita qualidade. Uhum. Então, voltando àquela analogia do carro, não é só estar no carro com aquele foco de chegar no destino final. É um pouco apreciar também a paisagem, apreciar o que está onde você está passando. Sim. Eu acho que com essa minha obcecação eu deixei de fazer isso, eu deixei de estar olhando isso. Eu acho que isso é importante, a gente está apreciando cada dia da nossa vida. Legal. Então, um conselho muito bom para a galera que está assistindo aí o vídeo, né? É aproveitar mais a jornada e não tanto o objetivo, né? Basicamente. É ótimo ter um objetivo, mas esse objetivo não pode ser um só. Você tem que focar em várias partes da sua vida, né? E que esteja em conjunto. Maravilha. Legal. Bom, dentro dessa linha de entendimento, né? Existe algumas 3 coisas importantes que você vê dentro de como enxergar os faróis da vida, 2 coisas importantes ou mais coisas importantes que você possa classificar em começo, meio e fim? Não. Bom, algumas coisas eu acho que nós já comentamos. Primeiro, será que nós estamos pilotando a nossa própria vida? Será que a gente está vivendo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, porque a história que nós temos não é nossa. Isso é certeza absoluta. É uma história que foi implantada. E não quer dizer que tudo isso seja mal. Parte disso é até bom. É você identificar e como lidar isso. E aí, de novo, você estar claro em olhar para dentro, né? E ter essa certeza daquilo que você está fazendo está bem. E a resposta disso é mais fácil do que você imagina. Se o que você faz te deixa feliz, se o que você faz te faz sentir realizado, você está no caminho certo. É só identificar essas coisas. Eu acho que esse seria o maior aprendizado. Eu sou Renato Ferreira, espero ter contribuído um pouco para fazer você viver essa vida fantástica, a beautiful life. Se você gostou, envia as pessoas que você acredita que essa informação possa ser útil e deseja a você muito sucesso. E não só sucesso financeiro, sucesso em todas as áreas da sua vida.